Eu tô dando uma olhada aqui no... Eu não consigo chamar de X, não sei vocês. Eu só chamo de Twitter isso aqui. Não sei o que passa na cabeça das pessoas de mudar o nome Twitter para X. Eu tô vendo no Twitter aqui o seguinte. O nosso primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi a público falar com essas três mulheres que a gente exibiu o vídeo aí divulgado há pouco pelo grupo terrorista Hamas. E ele diz o seguinte: eu me dirijo a Helena Trupanov, Daniel Aloni e Ramon Kirsch, que foram sequestradas pelo Hamas, que comete hoje crimes de guerra. Eu gostaria de mandar um abraço para vocês. Nossos corações estão com vocês e outros capturados. Estamos fazendo tudo o que é possível para trazer para casa todos os sequestrados e desaparecidos. Tweet de agora há pouco de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, se dirigindo a essas três pessoas. Coloca a imagem dessas três pessoas de novo para mim, só para todo mundo estar na mesma página. Mari, há pouco, como eu mencionei para vocês, o grupo terrorista Hamas divulgou esse vídeo que a gente vai exibir para vocês agora, dessas três mulheres sentadas, culpando toda a situação ocorrida ali na faixa de Gaza e gerando a culpa, obviamente, ao primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, que fez essa resposta, meio que uma resposta não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de tensão política, mas uma resposta mais inclusiva, né, Rabino? Como é que você viu essa fala do Netanyahu? Ele falou algo mais inclusivo, genérico, inclusive porque a gente não teve a tradução ainda, né? Mas aparentemente não dá para ter tanta informação real do que está acontecendo. Então eu acho que foi assim uma declaração mais oficial. Só queria mencionar que esse problema dos sequestrados, na minha visão, é o mais grave nesse momento, né? Então, assim, apesar que a gente não fala tanto sobre isso, porque parece uma guerra muito maior, mas se você pega a vida de cada indivíduo desses, que a gente espera que ainda estejam bem e ainda estejam vivos, é a única coisa que ainda dá para fazer do lado de Israel para tentar salvar pessoas de bem, né? Pessoas, pelo menos do nosso lado, porque lá a gente não sabe o que eles estão fazendo com os civis deles, mas de tentar salvar. Então, eu tenho certeza que tem uma pressão muito grande agora em Israel, por parte dessas famílias. E só para vocês entenderem um pouco como funciona Israel, né? Tem mais de 200 sequestrados. Isso significa que praticamente cada família de Israel tem alguém conhecido, pelo menos, ou conhecido do conhecido. Quer dizer, não é muito longe. Você entende que o país está muito dividido em ir para a guerra para se defender do ideal terrorista, e por outro lado, todo mundo com o coração na mão de, sem querer, não acabar atacando os próprios trazer de volta os E falta uma pressão mundial ainda, para mim, nessa questão. É pouco falado, é pouco comentado. São 240 e tem mais 40 que são desaparecidos ainda, que não se achou nem corpo, e nem se sabe se está na mão do Hamas. Agora, tem uma questão muito importante nisso tudo, é que essa pressão vai crescer dentro de Israel. E isso pode trazer o Netanyahu ter que tomar algumas decisões, às vezes até duras. A Miriam quer falar também, eu só queria comentar isso. Essa, para mim, foi calculado e foi programado, porque a única break que eles colocam no exército israelense são os próprios sequestrados de Israel. Então, assim, num primeiro momento, eu falei até com amigos, vocês entrevistam bastante, né, também soldados israelenses, eles estavam muito incentivados em fazer essa guerra, porque é um sentimento que ficou muito, muito amargurado depois do ataque de 7 de outubro. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que você vê na TV israelense, a gente vê também no Instagram, nas redes sociais, postagens sobre esses bebês. Tipo, não dá um só, você não precisa mais do que um, né? Para você falar, isso é mais importante do que a guerra inteira. Então começa a ter uma pressão psicológica muito grande nos próprios soldados de fazer um certo cessar-fogo, e aí tem que... Pediu-me. Sim, inclusive essa questão dos reféns é muito importante, porque isso é uma das grandes críticas que a gente está vendo sobre essas pessoas que estão aí pedindo cessar-fogos e esquecem que tem reféns. Não dá para pedir um cessar-fogo sem o retorno desses reféns. Então, assim, se a pressão, vocês querem apoiar a causa palestina, que é super válida, vocês querem, né, salvar aí os civis da Palestina, que também é super válido, façam a mesma pressão para o retorno destes reféns. Isso é uma das coisas que não dá para parar de destacar, porque eu acho que
quando a gente vê essas brigas de redes sociais, tanto no Twitter, que eu posso também chamar de Twitter eternamente, e no Instagram, enfim, o que a gente mais vê nessa guerra de propaganda é a ausência do comentário sobre os reféns, que é, para Israel, um dos principais pontos. E tanto é que a gente vê no mundo inteiro, onde tem a presença de grandes comunidades judaicas. Eu moro em Nova York, então eu vejo isso em qualquer rua que eu passo, tem cartaz de reféns sendo colocados ali para trazer essa atenção a esse assunto. E, por outro lado, você também tem, onde tem os cartazes de reféns, volta e meia vem alguém e tenta tirar esse cartaz de refém, o que é algo que eu acho totalmente doentio, porque nada explica o que faz alguém retirar um cartaz de uma pessoa que está perdida. Miriam, uma pergunta, Miriam, mas você não acha, por exemplo, que dá para você pedir o cessar-fogo para ter ajuda humanitária, para negociar a volta dos reféns e para cuidar da sociedade civil da Palestina? Não dá para você pensar tudo junto? Eu acho, mas a gente tem uma ausência, sempre que tem essa conversa, Pepe, a gente sempre vê essa conversa e falta este item dos reféns. Se este item dos reféns estivesse para cima, fosse um dos primeiros, que é importante, o civil israelense é tão importante quanto o civil palestino. Vamos combinar, é vida. Perfeito. Né? A vida do inocente é tão válida de um lado quanto para o outro. Mas falta nesses diálogos, faltam nesses pedidos, faltam nessas tentativas de pedir cessar-fogo. Inclusive, né, dentro da própria ONU se fala muito pouco dos reféns agora, depois de muito Israel insistir que se falasse dos reféns, que ela volta ali, mas não está no topo da prioridade. E tem que lembrar que não é só um lado que está jogando bomba no outro. Os dois lados estão jogando bomba. Então, esse pedir o corredor humanitário, esse pedir ajuda aos civis palestinos, ele é tão importante quanto pedir o resgate e a volta segura desses reféns israelenses e de outros países. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. São 11h36, a gente já volta. Agora, essa lógica do cessar-fogo, eu queria jogar aqui para vocês poderem comentar, é uma lógica que me causa muito estranheza. Porque é o seguinte, no momento em que pedem um cessar-fogo, aí esse cessar-fogo já foi chamado de vários nomes. Pausa humanitária, cessar-fogo humanitário, ajuda para a criação dos corredores, enfim. Quando a gente fala em cessar-fogo, ao meu ver, Israel para com tudo, certo? Parou o bombardeio, o Hamas também para com o bombardeio dele e tal. Só que aí o que acontece? Os reféns continuam lá. Certo? Nós temos aí cerca de 230 reféns. O cessar-fogo, obrigatoriamente, induz a crença na confiança de que o grupo terrorista Hamas possa vir a ter algum tipo de boa vontade. Certo? Não vai ter. Vocês não acham que é viver num mundo completamente utópico? Porque o cessar-fogo aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos parar e a gente vai jogar a bola agora para o grupo Hamas e a gente confia na boa vontade do Hamas. Isso. É vender. Como é que se faz uma coisa dessa? Faltou esse peso que é o Hamas. O Hamas, se você falasse... povo palestino da faixa de Gaza e Israel, vamos sentar, vamos fazer cessar-fogo, vamos negociar. Tá colocando, tudo bem, tá certo. Está colocando a possibilidade da crença. Nós estamos falando de um grupo terrorista que não tem escrúpulos, ele vai usar cada uma dessas almas até a última gota. Ou seja, o cessar-fogo é arriscado para os reféns. Muito, com certeza. Não teria também nenhuma lógica pensar que o cessar-fogo ia devolver esses reféns. A última vez que eles pegaram eles trocaram por 1.000 terroristas e demorou alguns anos para acontecer. E você sabe que alguns desses terroristas estão envolvidos nesses ataques de 7 de outubro. Muita gente da população israelense está arrependida, né? Está falando assim, não deveria ter devolvido aqueles reféns. Então, assim, é uma questão que vai muito mais longe. Só queria agregar um ponto sobre isso que o Avi falou. Mesmo que não tivesse se tratando do Hamas, todas as negociações que foram feitas com o lado palestino, elas eram muito delicadas. Por exemplo, o próprio, como ele chama, o presidente Mahmoud Abbas, parece que ele, tem que ver se essa informação confere, ele prometeu uma certa quantia de dinheiro para as famílias
de terroristas que... É certo isso, Miriam? Recebem até 4 de homens bombas. Até $4.000. Isso, mas isso está vindo não do Hamas. Tem que deixar claro, isso aqui está vindo da autoridade palestina. Então eu tenho minhas dúvidas, Pepe, eu acho que vale também trazer para a discussão o quanto é verdade esse papo que a minoria das minorias é o Hamas, quando me parece que tem uma maioria do povo palestino, principalmente da faixa de Gaza, ou pelo menos uma grande parte, que praticamente é cúmplice disso que está sendo feito. Eles comemoram, eles dão balinha na rua na hora que acontece. Esses casos são sempre muito complexos quando se trata de uma ditadura, né? Se você falar da Coreia do Norte, vai parecer que a população apoia o governo. Se você fala de Cuba, parece que a população apoia o governo. Por quê? Porque a população é refém, né? Se a população se manifesta de uma forma dissonante em relação ao interesse do ditador que impõe o seu poder com base na força, a população acaba sendo vítima dessa força. Então, é difícil ter um termômetro correto sobre o grau de adesão. A questão de educação. Exatamente. O Hamas hoje, ele tem o Ministério da Educação, tem as escolas na mão. Então, a criação dos jovens, dos meninos de 4, 5, 6, 8 anos, é para ódio. Então já está criando uma próxima geração, desde os anos 90 até hoje, se cria uma população que tem muito ódio dentro que quer